Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Eu estou ótima e hoje eu estou muito feliz. Eu também, né? Porque a gente tem um senhor convidado aqui que, aliás, tem tudo a ver com a nossa alma, né, Kátia? É verdade. E, com certeza, o nosso internauta, nosso amigo, você que está aí do outro lado, vai aprender muito, assim como nós, sobre o tema de hoje, que traz muito a ver o momento que a gente está vivendo também, verdade. né, Cris? O tema de hoje, você sabe qual é, Kátia? Olha, ele é muito complexo e bem interessante. É o poder do eu superior nas crises do despertar espiritual. Pois é. Mas antes de falar com o nosso convidado, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Que nos apoiam toda semana. Então, agradecemos de coração. E você que quer fazer parte deste pool e que com certeza está conosco nesta divulgação do programa e que ali atesta toda semana, você pode, através do 11 3482 6381. E para você que quer participar do programa também, né, Cris? Com certeza. 3482-6381 e fale com a nossa produção. E quarta-feira agora estarei com Lucimara Parisi com mais um tema ufológico, né, Kátia Gaia? Isso mesmo. E amanhã eu estarei no programa A Tarde Show com Nani Venâncio a partir das 16h30. E lembrando que todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o programa Rasgando o Verbo na Rádio Crom, a rádio da consciência livre, com tema também de despertar consciente, né? É verdade. Vamos apresentar nosso convidado? Kátia? Vamos. Eu vou deixar você fazer as honras da casa, porque eu sei que você é muito fã dele, Kátia. Nossa, de carteirinha, tá aqui. Carteirinha do Enigmas agora ele tem, Cris. Bem, eu vou Maravilha, apresentar. né? Bem, ele tem vários títulos. Mas eu gostaria que ele falasse um pouco depois, que nós vamos entrevistá-lo, obviamente. Mas ele é um palestrante, ele é um pesquisador, ele é paranormal. Ricardo Maffia. Seja bem-vindo, Ricardo Maffia. É um honra enorme Gratidão. estar contigo aqui no programa Enigmas. Gratidão pela presença. Gratidão. Olha, Cris, Kátia, eu agradeço de coração o convite que vocês me fizeram e a oportunidade de estar aqui. E, aliás, pelo que vocês conversaram comigo, nesta cadeira sentou uma pessoa extraordinária. Então, para mim, até, além dessas outras pessoas importantes, significativas com quanto à humanidade, à história da humanidade, que eu tenho certeza que quem assistiu esses programas que elas produzem e fazem, realmente vão concordar comigo. Como, por exemplo, Erich von Däniken, nada mais, sentou nessa cadeira onde eu estou sentado, e outras grandes personalidades. Então, para mim, é realmente uma oportunidade, eu agradeço. Mas Obrigado. você é tão importante quanto ele. Obrigado. Gratidão, viu, Ricardo? Porque Obrigado. cada um, nós estamos aqui num universo, cada um tem um maxi fraternismo com essas micropeças tão importantes, né? Com certeza, uma engrenagem fantástica. E você tem muito para passar, porque o tema hoje é muito interessante, porque os nossos internautas entram muito em contato para fazer as perguntas que nós vamos fazer para você. Então, eles estarão ligados. É né, verdade. Cris? As pessoas sempre falam em crises, Ricardo. Por que ocorrem essas crises quando a pessoa está acessando algo espiritual? Explica para o nosso internauta. Claro. Todo o processo de acessar patamares que nós falamos superiores de consciência envolve uma crise, porque a crise é sempre mudança. Então, toda mudança, as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com mudanças, não importa qual a natureza da mudança, principalmente no que tange aos aspectos internos da pessoa, principalmente os processos da psique. Então, portanto, quando nós falamos de despertar do eu superior, o que é o eu superior? São as nossas habilidades mais altas, não é uma terceira pessoa, como falam, o eu superior parece uma terceira pessoa, e não é. São potencialidades impressionantes e importantes que o ser humano, aos poucos, irá desenvolvendo no transcorrer de suas, entre aspas, vidas aqui nesse planeta. E, obviamente, como ser humano integrado, nós temos o que nós falamos, o nosso corpo físico com os nossos neurônios, neurotransmissores, glândulas, plexos, enfim, e, além disso, todo um conjunto de corpos sutis, corpo bioenergético, corpo astral, corpo mental, os chakras, enfim, tudo
isso entra, entre aspas, numa forma metafórica, figura de linguagem, em alta voltagem, quando esta consciência superior, por vários fatores, começa a se manifestar na vida da pessoa. Quando ela começa a se perguntar mais profundamente de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, mas que essas 3 perguntas fundamentais todo mundo faz, só que algumas pessoas, em um determinado momento de suas vidas, fazem de uma forma muito mais intensa, e aí surgem as crises, e com elas, obviamente, como mexe com toda esta estrutura do indivíduo, da pessoa, a estrutura psíquica, nós vemos surgir os transtornos de ansiedade, que hoje estão aumentando cada vez mais, depressões reativas, transtorno de pânico. E nós percebemos também que, no passado, fazendo parênteses, todo médium ou todo sensitivo, ele vai ter crises. Não tem por onde. Está expandindo a consciência dele, ele tem uma dificuldade de lidar com a sua vida do dia a dia, as necessidades importantes da vida do dia a dia, e uma realidade outra, que é subjetiva para os demais e não para ele. Porém, hoje, no presente, tantos indivíduos, individualmente, que estão nessa busca, nesse caminho, estão desencadeando, despertando essas condições superiores, mas a humanidade como um todo também. No Rig Veda, que são escrituras indianas antiquíssimas, nós temos trechos dos Upanishads que falam que a humanidade entra mais do que nunca agora na Kali Yuga, ou seja, a era da ignorância. Portanto, o que está ocorrendo? Toda a humanidade está entrando em um processo de expansão de consciência coletiva, em que quem já está engajado nesse caminho sente mais as crises. E as crises, obviamente, no que tange a parte da humanidade, elas se manifestam através dos conflitos, das crises econômicas, enfim, uma série de fatores. Coisas que a gente não está passando no momento, mas, enfim, nós vamos passar. Não, estamos passando Claro no que momento, sim, inclusive, né? Por isso que eu estou brincando, né? Você me Coisa que nós confundiu, não né? estamos passando. Mas, assim, você falou dos médios e sensitivos. Existe também um grupo que ultimamente tem se falado muito de décadas para cá, que são as crianças índigos e cristais. Elas também sofrem com estas crises, porque elas não entendem, e nem os pais, né, o convívio com elas. Explica um pouquinho para a gente, Ricardo. Obrigado. As crianças índigos, na realidade, esse é um termo utilizado desde a década de 90, final da década de 80 do século XX. Só que esse fenômeno já existe há muito tempo. Se nós pegarmos livros de pessoas como Edgar Cayce, por exemplo, Alice Bailey, nós identificaremos ali o que é conhecido como o novo grupo de servidores do mundo, que são pessoas que já desenvolveram um gabarito importante em vidas anteriores e vêm para esse mundo com aptidões especiais para participarem de uma transformação consciente desse planeta para melhor para a humanidade. As crianças índigo, como cristais, se não houver uma pedagogia apropriada, a probabilidade de elas sofrerem é muito grande. Primeiro, porque são hiperativas, têm DDA. E toda pessoa que tem DDA acaba, de alguma forma, tendo uma ansiedade muito alta. Obviamente, elas conseguem perceber as coisas mais profundamente que a mentalidade, vamos dizer assim, comum, na acepção comum, redundância minha do termo. Então, portanto, se não houver uma orientação com quanto às crianças índigos, tem muitas crianças índigos que sofrem muito e até se perdem em drogas, uma série de coisas, porque elas não conseguem entender o que está ocorrendo com elas. Se nós fôssemos fazer uma associação com a sociologia, as crianças índigos seria, por exemplo, a geração Y, que fala sociologia, até a geração Z, da própria TV aqui. Só que tem os adultos índigos, que vieram lá de trás e também, como nós, temos também os nossos desafios, a nossa sensibilidade, só que eu acredito que nós fomos muito ajudados, né, em lidar com essas questões. Não obstante, toda criança índigo, como adulto índigo, ele sofre mais do que as pessoas que não têm essa sensibilidade, porque eles enxergam, eles conseguem sentir muito mais profundamente as suas relações interpessoais, as relações que eles têm com a sociedade e com os questionamentos que eles fazem com quanto às suas vidas e o significado desse mundo. Ricardo, fala-se muito em eu superior. O nosso internauta, ele quer saber se tem alguma menção sobre eu superior na Bíblia, e nos livros sagrados, né, aí que existem no planeta.
Sem dúvida. No Novo Testamento, se nós olharmos, por exemplo, a parte do Cristo, né? Quando Cristo nasceu, Herodes mandou cortar as cabeças de todos os primogênitos, de todas as criancinhas, para ver se conseguia descobrir o Cristo nessa. Cristo, porque a Bíblia tem várias interpretações. Tem a parte mítica, a parte mística, a parte histórica e um monte de coisa. Então, Cristo representa a nossa consciência superior. Tanto é que ela é conhecida como Emmanuel. Emmanuel significa Deus dentro de nós. Esta consciência superior que é abordada do ponto de vista religioso dessa forma. E Herodes é todo o condicionamento que o indivíduo tem, uma espécie de homeostase, quando vem a manifestação desses dons, e justamente todo um condicionamento de crenças limitantes, oriundas da sua educação, dos seus valores, puxam e não faz com que essa consciência superior se manifeste, esse Emmanuel. Então, sim, na Bíblia, não é apenas o Cristo histórico, mas é o processo de todo indivíduo que vai desenvolver esta consciência superior, ou este Emmanuel, no caso. Muito interessante. Muito. E qual que é a relação do eu superior com a paranormalidade? Olha, o fenômeno paranormal, nós temos vários fenômenos paranormais que são oriundos da atividade dos chakras. Os chakras, por exemplo, o chakra frontal da visão remota, que é um termo sofisticado para clarividência. E quando o eu superior começa a se manifestar realmente de forma organizada na estrutura psicológica do indivíduo, obviamente, esses chakras vibram numa frequência superior ao normal e, por consequência, começam a surgir os fenômenos paranormais. É um termo muito utilizado, que é utilizado até com certa inconsequência, até, é a Kundalini, que seria a energia evolutiva de todo ser humano. Do ponto de vista religioso, Kundalini seria o que nós poderíamos falar com o Espírito Santo. E lembra-nos até o que você falou agora há pouco, sobre, antes do programa, Pentecostes, quando o Santo Graal chegou na corte do rei Arthur, na época de Pentecostes, mudou-se tudo. Os apóstolos começaram a falar a mesma língua, ou línguas diferentes, enfim. Kundalini é estudada hoje por pessoas importantes, e nós temos o que nós chamamos de síndrome físico-Kundalini, que se assemelham aos distúrbios de ansiedade. Então, obviamente, quando essa consciência superior, essa parte superior sua, seu eu superior, você que agora questiona a sua vida e tem dificuldades de entendê-la, somatiza até, tem uma série de disfunções emocionais e, ao mesmo tempo, começa a perceber algo que não é comum, não tenha dúvida que a atividade por trás é a atividade do eu superior e, obviamente, da Kundalini. Quando se fala, vou despertar a Kundalini, é um termo errado. A Kundalini está desperta, porque tanto é que nós temos a libido, que é a nossa parte sexual, que relaciona-se com a Kundalini. É uma energia evolutiva poderosa. E, obviamente, na medida que a pessoa vai tendo um amadurecimento, vamos dizer assim, psicológico, transpessoal, até, essa energia começa a atuar de forma mais intensa, e aí começam a surgir as próprias crises, que são crises até que levam a pessoa ao autoconhecimento, a conhecer-se, não se distanciando da vida do dia a dia, muito pelo contrário, valorizando seus assuntos da vida do dia a dia, utilizando o que nós chamamos de inteligência criativa, né? Ou até o que chama-se hoje mindfulness, em outras palavras, plena atenção no que ocorre, e, ao mesmo tempo, entendendo o seu processo evolutivo. Então, a paranormalidade, sim, ela vem na medida que essa expansão de consciência ocorre. Teve um escritor do passado, armênio, que o pessoal confunde até com russo, Gurdjieff, que falava que se 200 pessoas conscientes se unissem, elas poderiam transformar o mundo, conscientes, ou seja, conscientes de todas essas capacidades. Esse empreendimento que vocês fazem num programa como este, trazendo pessoas importantíssimas que agregaram valor à humanidade, estimula as pessoas a pensarem de outra forma, a pensarem realmente, de fato, não apenas em teoria, porque existe muito espiritualista de poltrona, mas, de fato, na ação, a mudar esse mundo, e, com certeza, isso não é uma presunção. Nós temos, sim, este poder de mudarmos esse mundo para melhor. Isso é fato. Se negarmos esse fato, não teria o porquê nós estarmos aqui. Aliás, essa é a intenção do programa Enigmas,
com todos vocês que nos presenteiam toda semana, né? Com tanto conhecimento, né, Ricardo? Obrigado. Bom, Ricardo, e quais são esses mecanismos da paranormalidade? Explica para o nosso internauta, por favor. Sim, isso aqui está relacionado com o que eu acabei de falar, os chakras. Então nós temos, por exemplo, o chakra frontal, que não está na parte física, está nos corpos sutis. Muita gente associa o chakra frontal com clarividência, com a visão remota. Não só isso, o chakra frontal, uma vez intensificado, leva a pessoa a desenvolver capacidades criativas importantes, capacidades essas que ela pode aplicar em sua própria vida com quanto os seus desafios pessoais e com quanto também as necessidades interpessoais das outras pessoas, porque eu não posso admitir uma pessoa que desenvolva uma condição paranormal, uma amplitude, uma ampliação de consciência e não ter consciência interpessoal. Sem querer, se nós pegarmos o Stephen Covey, que escreveu sobre os hábitos altamente eficazes, se nós pegarmos Peter Drucker, que foi um papa da administração, eles tiveram expansão de consciência, mesmo sem eles saberem que eram místicos, porque o que ele escreve muito contribuiu para o desenvolvimento, até que nós falamos de empresas no mundo corporativo hoje, organicistas. Portanto, muito do que essas pessoas falaram se relaciona-se, sim, com o verdadeiro espiritualismo. Infelizmente, nós vemos muitos economistas de plantão, muitas pessoas dando palestras em faculdades, estimulando os alunos e tal, mas eles não falam para os alunos dos desafios internos que eles tiveram. O fato de uma pessoa ser bem-sucedida, não estou saindo do tema, financeiramente, ou numa determinada área da sua própria profissão, não significa que ele tenha competências as mais variadas. Ele pode ter uma competência. Então, esses professores, essas pessoas que se arrogam o direito de querer falar sobre sistemas sociais, orientar os alunos, deviam ter metacompetências, que é o objetivo do espiritualista. Portanto, os mecanismos da paranormalidade estão intimamente relacionados com os processos de Kundalini. Por exemplo, quando há aquele fenômeno, que existem charlatões, claro, de a pessoa entortar metais. O verdadeiro fenômeno de entortar metais, ele vai atuar na parte sutil do metal. Sob o ponto de vista da física quântica, ele atuaria justamente na parte subatômica do metal e ocasionaria ou ocasionará uma transformação do próprio metal. Além disso, sob o ponto de vista da física quântica, associando ao espiritualismo, o que nós falamos hoje, contraparte etérica de um material, nada mais é que a contraparte sutil, onde existem essas partículas subatômicas que fazem aquela coesão daquela forma do metal. Outro tipo de paranormalidade, paranormalidade de transporte, paranormalidade de leitura do pensamento, paranormalidade de projeção astral, paranormalidade de visão remota. Tudo isso é resultante do quê? Do mecanismo de atuação desses chakras. Só que, para tal, para o indivíduo ter uma aplicação útil disso, ele, de fato, tem que ter uma percepção profunda de si mesmo, um processo profundo de autoconhecimento e do que ele está fazendo aqui para poder aplicar esses dons de forma construtiva, não só para a sua vida, mas para a vida do próximo. Eu vou assumir uma coisa que a maioria não aceita. Ninguém muda ninguém. Eu não acredito. Eu acredito que nós podemos, sim, mudar o próximo para melhor. Senão não teria esses exemplos de grandes avatares, não teria pessoas extraordinárias nesse mundo e nesse programa inspirando as pessoas a mudarem. Pois é, inspirando as pessoas a mudarem. É verdade. Inclusive o Ricardo Maffia aqui, né? Inspirando você, internauta, a mudar, não é? Ricardo. Sabe, eu fiquei curiosa. Acho que a pergunta agora me cabe, Cris. Mas nós temos apenas um minutinho, Kátia Gaia. Eu quero que ele conte uma experiência pra gente. E um minutinho, você consegue contar uma experiência em um minutinho? A gente passa para o próximo bloco, porque nós temos que chamar os intervalos. E um minuto? Um minuto. Independente da minha formação acadêmica, independente da minha experiência, eu realmente tenho e tive várias, e tenho experiências paranormais. Principalmente saídas de corpo, projeção da consciência. Eu nunca quis admitir isso publicamente, é a primeira vez que eu falo publicamente, para 2 milhões de acessos, que não é um número qualquer. As experiências que eu tive foram experiências paranormais, com quanto ao que vocês já sabem, e que eu repito, muitos charlatães existem no que tange a entortar metais, que não é o metal em si que vai
dar o exemplo que você pode mudar a sua vida, mas o poder que você pode aplicar em tortar metais para mudar a sua vida para melhor, para inspirar o outro. Tive, sim, experiências, tenho experiências com quanto a fenômenos telecinésicos, fenômenos de projeção da consciência e por aí vai. Tentei resumir em 1 minuto alguma coisa. Pessoal, você está gostando, mas o Ricardo Mafia volta já já, ele vai contar um pouco mais sobre essas experiências, que agora ficou intrigante, né? Nós queremos saber um pouco mais desse homem, que tem todo esse conhecimento e está passando esse conhecimento para todos nós aqui também. A gente vai para o rápido comercial e voltamos já já. Alô, galera do bem? Eu tô aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu tô aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Olá, eu sou Fernando Adas, estou aqui na TV Geração Z no programa Marketing do Ideal ao Real. Uma oportunidade semanal para discutir questões ligadas ao mercado, ao consumidor, enfim. Vem com a gente, você vai gostar muito. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. Normal é ser paranormal. Ciência, Ufologia, espiritualidade, metafísica, transcomunicação instrumental, enigmas, conspirações, civilizações antigas. contato alienígena. Tudo isso e muito mais neste programa. Porque aqui você vai ver o invisível Ouvir o inaudível. e acessar o impossível. Vem com a gente. Gus, o que você recomendaria para mim se eu quisesse saber tudo sobre cinema, séries de TV, bastidores de produções, entrevistas assim com astros e estrelas? Café Panorâmico. Como assim? Café Panorâmico, o programa que nós fazemos aqui da TV Geração Z, que tem tudo isso e muito mais. É só vocês acompanharem a gente aqui. É para acompanhar? Exato. Então vamos. O que te remete à palavra Disney? No meu programa, utilizamos tais ferramentas para que você atinja os seus sonhos através dos seus talentos pessoais. Lide bem com a vida, indo e vindo através das batidas do coração. Nos encontramos aqui. Tá a fim de marcar numa viagem no tempo? Anos 70, anos 80, anos 90? Tudo isso aqui na sua TV GZ comigo, Rico Colavito. Vem viajar no tempo, vem!
Voltamos ao programa Enigmas e você está gostando do tema, né? Eu também. Maravilhoso, Muito. né, Kátia Gaia? Cris, bem, vamos rapidamente fazer uma chamada para vocês que querem conhecer aí o nosso canal no YouTube, acessar todos os vídeos dos programas, mais de 800 vídeos. Então vai lá, www.programaenigmas.com.br, através do site ou diretamente no canal Cron TV, ok? É mais de 2 milhões de acessos, pessoal. Todos os vídeos com todas essas pessoas maravilhosas que dividem conhecimento para multiplicar essa consciencialidade em nosso planeta, né, Kátia Gaia? É verdade. Sabe, Cris, dentro da minha caminhada espiritual e também como paranormal, que foi assim que eu me descobri que agora usa-se muito este conceito, mas os agentes parapsíquicos, eles existem no mundo todo. Em alguns lugares, eles ajudam muito, muito em questões ligadas à política, ligadas a crimes, ligados a muitas outras coisas. E nós estamos com um agente da CIA aqui, que trabalha para a CIA como um paranormal. Então... Que surpresa boa, hein? É verdade, Ricardo? É verdade. Nós fazemos um trabalho de cooperação, porque se nós pegarmos toda a história, existe muito preconceito em relação à CIA, mas acontece que a CIA não é só mobilização geopolítica. A CIA, ela emprega um trabalho importante no que tange ao desenvolvimento tecnológico, médico e análise dos sistemas sociais. Infelizmente, aqui no nosso país, não o Brasil, eu acho que o Brasil é extraordinário, eu estou falando dos gestores, e não estou me pontuando a governos atuais, enfim, eles não focam e acabam não valorizando as pessoas que têm habilidades importantes, importantes que eu digo, eu não quero, em termos de discriminação, importantes que eu falo que podem fazer diferença para sistemas sociais e para grupos sociais. Com certeza. Assim sendo, por exemplo, quando se fala, não, o Serviço de Inteligência fez uma série de problemas na Arábia, no passado, no Oriente, o Serviço Brasileiro também fez. Claro. O Brasil fez a Guerra do Paraguai, acabou com os paraguaios. Então, só que vão encarnando novas pessoas e que fazem parte de estruturas importantes. O Ingo Swann, que foi um grande clarividente, uma pessoa que trabalhou com visão remota na CIA e também para a NASA, ele fazia observações clarividentes antes das sondas chegarem em Júpiter. Né? E, obviamente, a questão das espionagens do serviço de inteligência era para justamente espionar os outros países que desenvolviam armamentos. Hoje, existe essa espionagem. Eu não sou um Snowden, né? Eu não vou cuspir no prato que eu como, claro, né? Mas existem esses outras atividades que, na realidade, ninguém quer explodir o planeta. Então, portanto, os governos criaram situações difíceis que agora eles têm que resolver, até sob o ponto de vista geopolítico. E o serviço de inteligência, ao treinarem cientificamente esses agentes parapsíquicos, no caso, dar o suporte até clínico, matemático para esses agentes parapsíquicos, no caso, eles se depararam com um fator importante. E é um fator que eu gosto de falar, eu vou dar uma volta na sua resposta. O M.J. Hawking, que é o professor de Química Material da Universidade de Londres, olhem só, M.J. Hawking, professor de Química Material da Universidade de Londres, ao ler alguns livros teosóficos, principalmente o livro Química Oculta, do Charles Webster Leadbeater e Annie Besant, ele observou que o que é aquilo que o Leadbeater havia observado sobre outros elementos, além da tabela periódica de Mendeleev, no caso, que caiu no ridículo esse livro do Leadbeater, ele observou que tinha fundamento. E ele era muito amigo de um ex-diretor da CIA, o Stanfield Turner, que foi ex-diretor da CIA de 1977 a 1981. O Stanfield Turner criou o grupo de visão remota da CIA. E, a princípio, esse grupo era para justamente espionar os outros países. Mas, o que ocorreu? Até Uri Geller trabalhou para a CIA. Todo mundo que desenvolveu habilidades psíquicas
trabalhou para a CIA. E quando esses agentes começaram, através de um treinamento importante, observar o que ocorria do outro lado, vamos dizer assim, do planeta, com outros governos, com outras associações governamentais, enfim, eles acabaram se deparando, através da visão remota, com aquilo que vocês colocaram aqui na chamada do programa de vocês, que é a transcomunicação, que hoje acessa tecnologicamente os outros planos de manifestação da consciência. Eles conseguiram observar pessoas em estado quase morte. Então, um agente parapsíquico em projeção de consciência e visão remota topa com uma determinada situação e vê no hospital alguém em condição de estado quase morte. E depois, tudo isso foi registrado. E outra coisa, tudo que esses clarividentes do passado escreveram sobre o passado da nossa, vamos dizer assim, humanidade, particularmente Madame Blavatsky. Aliás, o livro A Doutrina Secreta da Madame Blavatsky é estudado pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e eles encontraram, até hoje é estudado pelo MIT, até a fórmula da bomba atômica ali, eles percebem, né, a bomba atômica é relacionada àquela força que a Cris conhece bem, a frio, né? Então, aí eles perceberam que Phobos, uma das duas de Marte, é artificial. O Ingo Swann, trabalhando para a CIA, descobre que a Lua é algo artificial. Porque se nós, estou abrindo o jogo, se nós observarmos a criação do nosso sistema solar, como era dada no passado, que o planeta Terra, a Lua veio do Sol, está errado. Hoje já não é mais aceito. Por quê? Porque quando os astronautas pisaram em solo lunar, alunizaram, o solo lunar não é igual ao solo terrestre. Então, portanto, a Lua não veio da Terra. A Lua é algo de artificial. E o Ingo Swann, um desses agentes da CIA no sentido de pesquisas paranormais para a CIA, descobriu isso e teve toda a liberdade, sim, de compartilhar o ensinamento dele. Então, hoje nós estamos numa nova vertente, numa vertente de levar o conhecimento, um conhecimento acadêmico, tecnológico, quebrando muitos paradigmas, porque a humanidade, no momento, está quebrando paradigmas. E essa quebra de paradigmas pela qual a humanidade passa, é que está levando justamente a tantas crises que nós estamos vendo, porque essas crises, infelizmente, são necessárias. E quem tem o conhecimento hoje, ele tem que aplicar. E se percebe, eu percebo, que nós temos que nos dar as mãos. Eu tenho que entrar com as minhas competências e aplicar o meu trabalho. Esses anos todos que eu militei nessa área, eu nunca quis, e não tenho vergonha de falar isso, assumir a minha condição paranormal. Sabe por quê? Porque, assim, toda pessoa que se interessa por algo transpessoal, por algo de espiritualismo, tem aquela questão de você ser humilde. Eu acho que isso bloqueia as pessoas. É verdade. E dá margem para as pessoas que não têm competência e tomarem esses espaços de pessoas realmente significativas. Eu decidi quebrar isso. Então, nós temos sim essa condição de atuarmos no planeta para melhor e somarmos para modificar tudo isso. Nós temos 5 minutos. Eu tenho uma pergunta que não quero calar. Você, como agente da CIA, que muito me honra a sua presença, vocês têm contato com ETs? Os extraterrestres estão um fato. Hoje, até a Arábia Saudita, no caso, não foi no caso, foi no Catar, ela criou uma reunião, uma época, com empresários que vão estabelecer, ou que traçassem diretrizes para um contato direto com extraterrestres, para haver um comércio futuro. Os extraterrestres estão presentes. O general Uchoa, que foi professor de mecânica racional da Escola Superior de Guerra, que eu tive o prazer de conversar com ele, general Uchoa, não é qualquer coisa, professor, engenheiro, professor de mecânica racional, ele teve contato com extraterrestres. Até que um dos livros dele foi Mergulho no Hiperespaço. Ele teve contato com um dos Mahatmas, que é o Mahatma que nós chamamos de Moria, que também tem contato com os extraterrestres. Eu queria deixar claro para você que o que nós chamamos hoje de grande fraternidade universal, grande fraternidade branca, na verdade é um conjunto de seres extremamente evoluídos e os extraterrestres, porque
Os extraterrestres hoje supervisionam as nossas usinas nucleares, supervisionam uma série de coisas para a humanidade não fazer bobagem. E nós, eu como paranormal, tanto no meu trabalho como nas minhas palestras, eu passo uma mensagem que eu nem digo que é gerenciar crises, é levar as pessoas à expansão de consciência para transformar as pessoas para melhor. Eu tenho essa pretensão e todos nós temos que ter esta pretensão. Sua mensagem final para o nosso internauta, Nossa, porque... que maravilha, né? Olha, Ouvir isso de um agente da CIA. é muito bom. Fiquei emocionada. Gratidão, Ricardo. Gratidão Fica o mesmo. convite para você retornar em breve. Eu volto sim, esse trabalho alinhado com esse serviço de inteligência é muito importante, mas a minha mensagem final tem a ver com o contexto de grupos sociais, de sistemas sociais. Se nós não olharmos os sistemas sociais que hoje estão presentes no mundo, nós vamos ter problemas. Podemos ter errado no passado. O Brasil começou a errar e outros países também, o nosso país lá desde as capitanias hereditárias. O Estado Islâmico, eu me dirijo às autoridades brasileiras, que eu fiz um trabalho, queria deixar claro, para a Polícia Federal, um trabalho paranormal anos atrás, e tenho vários testemunhos disso, só não vou citar os nomes, para a nossa Polícia Federal, para o chefe do grupo antissequestro de Brasília, para a Polícia Federal. Não estou falando coisa à toa, estou falando coisa fundamentada. O que eu gostaria de falar é que a Al-Qaeda era contra a presença do Ocidente no Oriente. Nós temos um preço por causa das cruzadas, é o karma do retorno. Isso é uma coisa. Temos que nos responsabilizar disso. Mas o Estado Islâmico, que foi cacifado uma época pela Turquia, pelo Catar, para derrubar a Síria, se atrapalhou inteiro, esses países, e hoje estão com um problema sério. O Estado Islâmico quer um califado mundial. E você, eu quero falar também para vocês, reitores das universidades brasileiras, tenham consciência que células do Estado Islâmico estão presentes em suas universidades. E eles vão colher justamente aqueles jovens, até talvez pessoas índigos, pessoas índigos que estão questionando a vida, não têm uma estrutura familiar correta, entram numa depressão, eles se aproximam, envolvem as pessoas, e geralmente com pessoas um pouco mais velhas do que esses jovens, tratam eles como se fosse de uma família, e depois esses jovens são recrutados para esta verdadeira praga que é o Estado Islâmico. E tem mais para as nossas autoridades brasileiras que sabem. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, nós temos células da Al-Qaeda, nós temos células do Hezbollah e de uma facção criminosa. Essa facção criminosa, ela entrega drogas para para o Hezbollah, um grupo terrorista do Líbano, que foi patrocinado pela Síria, e olha o arco do Carmo em cima da Síria hoje. E o Hezbollah entrega justamente armamentos para essa facção criminosa. Nós estamos num período de Kali Yuga, nós temos condições de mudar isso, nós temos o poder de mudar isso, e eu vou fazer o que eu posso da minha vida para participar desta mudança, porque eu tenho esta competência, e isso não é arrogância. Nós temos que assumir o nosso Dharma e o nosso significado de vida, assim como você, Kátia, Cris e todos aqui do programa Enigma, assumir o Dharma, o propósito de vida, estão fazendo tanto bem para milhares de pessoas. Meu muito obrigado. Gratidão, Ricardo. Imensa. Honra enorme. Pessoal, o tema é maravilhoso. O Ricardo prometeu voltar. Até o próximo Enigmas. Gratidão, Ricardo.